Rádio Documentário Esporte em Guarapuava. Histórias e causos. Na primeira parte deste radiodocumentário, você ficou sabendo que atletas ilustres de esportes coletivos, como futebol e basquete, já deram o ar da graça por essas terras. Mas não é apenas nessas modalidades em que Guarapuava se destaca. Em 1999, um lutador de Muay Thai conhecido como Do foi chamado para defender a cidade em um duelo contra Pato Branco. Contudo, ninguém desconfiava que aquele jovem franzino viria a se tornar o lutador de MMA mais bem-sucedido da história. Estamos falando de Anderson Silva. E quem conta essa história é o ex-lutador e 3 vezes campeão mundial, Célio Rodrigues. O Anderson Silva veio parar em Guarapuava através do Ednei Pedroso, que nada mais é do que um grande amigo meu de formatura de Muay Thai em Curitiba. E o Anderson eu precisava de um atleta até 75 quilos, né? Porque nós recebemos um desafio entre Pato Branco versus Guarapuava de Muay Thai. Então eram 10 de lá contra 10 daqui. O pessoal veio lutar aqui. Eu precisava de 75 quilos, liguei pro Dinei. O Dinei precisa de um atleta de 75 quilos. Você tem? Eu tenho o Anderson aqui, o Do, conhecido como Do. A relação entre Anderson e Célio não se limitou àquela luta. 2 semanas depois, eles se encontraram novamente. A convivência com o lutador guarapuavano foi essencial para o futuro campeão dos meio-médios do UFC. 15 dias depois eu precisava eu receber que eu era o desafiante do título brasileiro, né? Pedi pro Dinei ir comigo. Você vai comigo, Dinei? Ele falou, não posso ir, mas posso mandar o Anderson. Então manda ele. Ele pousou na minha casa. Foi quando ele perguntou para mim como é que eu faria para parar de ganhar duzentão. Eu falei assim, você tem que se encostar nos melhores. Quem é os melhores? A chutebox. Eu indiquei ele para treinar com o pessoal da chutebox. Este foi o primeiro passo para Anderson alcançar o patamar em que se encontra atualmente. Segundo Célio, foram 3 motivos cruciais que fizeram do lutador o maior nome do MMA de todos os tempos. Ele tá com 3 motivos. Um, porque eu indiquei ele e respondi a pergunta dele, como é que eu faço para parar de ganhar R$200? 2, porque a chutebox deu oportunidade para ele. E terceiro, é porque ele tem talento. Pitacos do Pato. Agora do Batel, em 98. Em 98, acho que aqueles milagres que acontecem dentro do futebol. Você não tem dinheiro, não tem estrutura, junta um grupo de jogadores, né? Naquela época lá, eram jogadores residentes na cidade, estavam disputando a segunda divisão. E tivemos um jogo que classificou a equipe para especial, era contra o Foz do Iguaçu, era mata-mata, de 4 ficaria 2. No primeiro jogo perdemos em Foz do Iguaçu por 1-0, e o Foz do Iguaçu era um time, uma folha de pagamento 10 vezes maior que a nossa, era 60 mil a folha de pagamento nossa era 6, eles recebiam e nós não recebíamos. E fomos para a partida em Guarapuava, uma partida de volta, o público presente era enorme, mas nessa partida um fato interessante é que o jogador Paulo Tripa, conhecido aqui em Guarapuava como Paulo Tripa, né, mas joga na Europa como Paulo Vogt, e ele, num jogo de ida, o presidente da equipe proibiu ele de vestir a camisa do Batel. De parte da manhã ele chegou no estádio com mais um companheiro, e o companheiro dele chegou para mim e perguntou, professor, o Paulo quer ajudar vocês à tarde, dá um jeito de pôr ele, mas a condição dos dois era precária, vindo da noitada direto. Você via na cara das pessoas que eu tinha amanhecido, né? Eu assim, não tem conversa, do jeito que vocês estão aí, não quero nem conversa com vocês. Mas eu, analisando, assim, mas eu tô com um grupo pequeno, tô com 3 no banco. Falei assim, Paulinho, vai para sua casa, volta 3 horas, na hora do aquecimento, né? Mas só não me enche o saco no banco. Vou pôr você, se der uma chance eu ponho. Começou o jogo, 10 minutos de partida, um volante nosso torceu o tornozelo. Eu mandei, era o Will e o Tuco, vai aquecer. Vai, Paulinho, vai junto com ele, Paulinho. Chamei o Paulinho para entrar na partida. Ele assim, chegou todo ansioso. Daí, professor, tudo bem, como é que eu faço? Lá assim, Paulinho, você entra na partida, cai mais pela esquerda lá e se vire, meu filho. Chegou na partida, quem resolveu a partida, que ficou na história até
Paulinho triplo, dentro da partida fez 2 gols, acabou com a equipe do Foz do Iguaçu, ganhamos no tempo normal e ganhamos na prorrogação, com gol deles em ambos os jogos, né? No tempo normal e na prorrogação. Então aqueles milagres do futebol, nunca mais. Tem uma vez que ele chegou de novo assim, e falou assim, não, o raio não cai 2 vezes não, filho. Iguarapuava também é o lar de alguns atletas medalhistas olímpicos e paraolímpicos. Rodrigo Bastos é dentista, mas desde os 12 anos pratica o tiro esportivo. Tamanha dedicação lhe rendeu dezenas de títulos nacionais e internacionais, incluindo uma medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 2003 em Santo Domingo, cidade localizada na República Dominicana, e outras 2 medalhas de ouro na Copa do Mundo de 88 no México, se tornando o único atleta brasileiro a realizar tal feito. Como atirador, Rodrigo já viajou o mundo todo e coleciona amizades com importantes nomes do esporte nacional. Eu tenho uma amizade com todos os atletas, de todas as modalidades no Brasil. Eu sou muito amigo do Hugo Yama, do tênis de mesa. Eu sempre fui muito amigo da Gisele Miró, do tênis, que já parou, né? Que eu fui para Seul também com ela. Eu sou muito amigo do Bernardinho, do vôlei. A gente já conversou várias vezes sobre preparação. Ele é um cara muito, muito especial nessa parte psicológica de preparação. Então eu já pedi várias vezes ajuda a ele. O atleta já participou de 3 Olimpíadas e 2 Pan-Americanos. Nos conta agora um pouco sobre como é a convivência entre os atletas nessas competições. As histórias que a gente tem de atletas são de amizade, né? A gente conversa muito com todo mundo, são vários atletas de várias modalidades que você sempre está conversando, são os apelidos que são jogados nos atletas durante as competições, das outras modalidades, são as brincadeiras que são feitas, mas uma coisa assim bacana que eu me lembro assim era do Zequinha Barbosa na Olimpíada de Seul, era ele e o Robson Caetano, e eles eram muito piadistas. Então eles reuniam todos os atletas numa entrada que tinha no prédio ali e os caras ficavam contando piada o tempo inteiro, brincadeira o tempo inteiro. E eles são muito engraçados e os caras são demais. Então, aquilo virava um show de risada ali na frente porque era só piada o tempo inteiro. Além das medalhas, outra conquista da qual Rodrigo se orgulha é a de levar o nome de Guarapuava para o mundo. Fora do Brasil, você falar de outras cidades não sendo capital, alguma coisa assim, é difícil, porque daí as pessoas é difícil de conhecer. Mas eu acho assim que uma das coisas assim que eu mais fico feliz é que todo mundo me conhece e sabe que eu sou daqui. Pitacos do Pato. De futebol amador, teve um jogador no Guarapuava Esporte Clube que sentia cãibra nos jogos. Ele ficava, mas toda hora tem cãibra. Daí, falando perto de um amigo dele, o amigo dele falou assim, não, mas eu curei com banana na cãibra. Tudo bem, ele guardou isso na cabeça, teve uma partida na sequência, cãibra novamente. De dor, não conseguiu ficar no jogo. Saiu, terminou o jogo, ele está lá no vestiário. Chega lá no vestiário, ele massageando a perna com banana. Ezequiel Babes sempre foi uma pessoa que gostava de praticar esportes. Aos 13 anos, ingressou no vôlei, mas quando sofreu um acidente de carro, Ezequiel perdeu o movimento das pernas e se viu obrigado a deixar a prática. Isso não foi o suficiente para afastá-lo das atividades físicas. Ezequiel começou a frequentar a Associação dos Deficientes Físicos e não demorou muito para voltar à ativa, dessa vez em uma nova modalidade. Na Associação dos Deficientes Físicos tinha uma mesa, tinha tênis de mesa, né? E eu vi uma reportagem na TV, do pessoal paralímpico. E como eu praticava o ping-pong, né, na época, e achei muito interessante, achei que poderia começar a treinar e ver, e comecei a praticar com o pessoal. Nessa nova empreitada, o atleta conheceu o Helder Naff, outro entusiasta do esporte, e juntos começaram a treinar com frequência. Alguém me falou que tinha um rapaz também de cadeira que jogava, estava na faculdade e jogava tênis de mesa. E aí
eu liguei para ele, a gente conversou e começamos a treinar junto. E desde 2002, que a gente participou da primeira competição, né, a gente conseguiu um resultado bom e continuou treinando e foi dando certo. Com tanta dedicação, não demorou para os resultados aparecerem. 2005 foi a primeira vez que fui campeão brasileiro, então foi legal porque a gente teve a mesma garra de poder treinar todo o tempo, assim, quase todos os dias, para conseguir um objetivo. E o Campeonato Brasileiro foi só um dos muitos títulos de ambos. Com o passar dos anos, foram mais de 10 medalhas conquistadas pelos dois, entre Jogos Pan-Americanos e Paraolímpicos. Pitacos do Pato. Tem aquela dos jogadores do Grêmio Oeste, do auge do futebol amador, né? 78, Taça Paraná. Jogaram aqui contra o Rio Branco de Paranaguá, empataram e eles precisariam de uma vitória lá em Paranaguá. E na época tinha os coronéis do futebol amador, né? Aqui era o Tio Capa, que era o Romeu Bastos. Fez um esforço e conseguiu levar a equipe um dia antes para Paranaguá. E o time do Grêmio era uma das grandes formações do Grêmio no futebol amador, só com jogadores experientes. Chegaram no sábado, em Paranaguá, da parte da manhã, e já que chegaram, vão aproveitar o mar, né? Acharam um local lá e foram, de um sol para cada um, como diz, né? Ficaram a tarde toda, se esbaldando no sol, tudo. Outro dia de manhã, todos eles acordaram, tudo parecia um pimentão, né? Não conseguia pôr a camiseta, um ia na farmácia, comprar remédio, outro saía bolha até no corpo. Tudo foram pro jogo, perderam de 3-1 e foram desclassificados, né? Para eles foi ótimo perder, porque eles não aguentaram. Eles queriam que terminasse a partida para eles ir embora. Esse foi o radiodocumentário Esporte em Guarapuava, Histórias e Causos, realizado pelos acadêmicos do 4º ano do curso de jornalismo da Unicentro, Giovanni Siqueleiro, Mário Raposo Júnior e Johan Baroni, supervisionado pela professora Ariane Carla Pereira, orientadora da disciplina do Projeto Experimental.